Grupo de brasileiros que estava na ilha de São Martinho, no Caribe, e enfrentou o pior momento do furacão, quando o Irma estava 5 pontos, né, o mais alto. Ventos que ultrapassaram os 300 quilômetros por hora. Imagina, são relatos de pânico. Então vamos para Brasília ter as informações sobre essa volta de brasileiros com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Agora, esses voltaram, mas ainda tem gente, ainda tem brasileiros isolados por lá. Sim, Ana Paula, bom dia a você, bom dia Chico, bom dia a todos. Eles estão nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. E o Itamaraty planeja agora a retirada desses brasileiros. Bem, as histórias que vamos mostrar agora são de brasileiros que não vão esquecer nunca mais o que passaram. Muito medo, tristeza com tanta destruição e o futuro incerto. Agora, além dos 8 brasileiros, também foram resgatados holandeses, um americano e 2 venezuelanos. Era 1h30 da madrugada quando o avião da FAB pousou na base aérea de Brasília. A aeronave resgatou 14 pessoas, entre elas 8 brasileiros que estavam em São Martinho, ilha do Caribe devastada pelo Irma. O avião da Força Aérea deixou o Brasil na segunda-feira, fez escala em Nova York, chegou ontem à tarde a São Martinho, ilha dividida entre a Holanda e a França. No início da noite, a aeronave partiu da ilha com os 8 brasileiros e os 6 estrangeiros. O avião fez escala em Trinidad e Tobago para abastecer e perto das 9 da noite decolou rumo à capital federal. Ainda existem brasileiros presos nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros que estão nesses territórios. O Ministério das Relações Exteriores não sabe informar quantos brasileiros ainda estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo Irma, mas disse que nas ilhas Turcas e Caicos a situação do aeroporto já foi normalizada. Já em Tortola, o resgate, por enquanto, só pode ser feito pelo mar. Quem sobreviveu e pisou hoje em solo brasileiro diz que ainda não dá para esquecer a fúria da tempestade. As janelas estavam explodindo para fora, outras para dentro, e vinha muita areia, porque o nosso hotel é na areia. Então, junto com o vento de 320 a 350 km por hora, não tem como descrever. Por mais que eu fale para você que é forte, que é muito forte, não tem como descrever, porque não é só o vento, é tudo que te envolve na hora ali, entendeu? A Valéria mora no lado holandês da ilha e estava sozinha com a filha quando o Irma passou, destruindo tudo pela frente. O pânico trouxe muito problema, as pessoas começaram a ficar meio malucas por água, por eletricidade. A Patrícia mora na ilha há 4 anos, mas não estava lá na hora da tempestade. Ela veio ao Brasil visitar a família. O marido dela, que é americano, é um dos sobreviventes resgatados pela FAB. O reencontro foi carregado de emoção. Para descobrir se ele estava vivo ou morto, durou 48 horas. Eu perdi tudo que eu construí durante uma vida. No grupo resgatado pela FAB também havia 3 holandesas, mulher e filhas de um brasileiro. Nunca na história de São Martin tinha um furacão tão mal. Casas, gente perderam tudo. Não tem palavra para explicar como ficou a ilha. 2 venezuelanos também vieram no avião da FAB, amparados pelo Acordo de Assistência Consular do Mercosul. Para o garotinho de 7 anos, vai ser difícil esquecer cada detalhe da destruição. Algumas casas foram destruídas, dos meus vizinhos, de uns amigos, os barcos virados, cruzeiros, alguns barcos estavam nas rodovias. Foram momentos muito críticos. Foram momentos muito críticos que vivemos em São Martinho. É algo que não se esperava. Eu jamais havia vivido isso. Foi uma catástrofe muito forte. Foi uma catástrofe muito forte. Ricardo diz que apesar da ilha já ter sofrido com outros furacões, a região não estava preparada para esse. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas quer voltar. Tem muitas casas que não, assim, inteiras, mas tem casas que desapareceram, não existem mais no mapa, acabou. Você não consegue achar nada. Sobreviventes saíram da base aérea em vans do Ministério das Relações Exteriores, 4 seguiram para o aeroporto e 10 passaram a noite em um hotel de trânsito do Exército. Ana Paula. Que sufoco, né, Juliana? Olha, o Irma matou, ao todo, 61 pessoas, 43 só nessa passagem pelo Caribe. A gente separou aqui algumas imagens de antes e depois do furacão em 3 ilhas da região. Isso vai dar uma ideia do tamanho da destruição provocada por lá pelo furacão Irma. Primeiro, a gente vai mostrar a praia de Anse Marcel, que é muito procurada por quem se hospeda no lado francês da ilha de São Martinho. Olha aqui, na comparação, como é que as casas foram abaixo, a vegetação
praticamente desapareceu. No lado holandês dessa mesma ilha de São Martinho, cenário parecido, olha, quase não sobrou nada das casas. Agora em Road Town, que é a capital das Ilhas Virgens Britânicas, os barcos, a gente vê, desapareceram na marina. As casas também, na comparação, viraram escombros. Nessa outra cidade aqui, também na ilha de Tortola, que é a maior das Ilhas Virgens Britânicas, o verde também sumiu depois da passagem do furacão. Providenciales, que é um paraíso turístico nas ilhas Turcas e Caicos, também foi completamente devastado. E a gente vendo essas imagens, dá para entender melhor, né, o sufoco de todos, incluindo dos brasileiros que estavam no Caribe quando o furacão Irma passou. Pelo que a gente viu aí, né, a situação de muitas dessas ilhas é crítica ainda e vai continuar assim. Governos europeus que têm territórios no Caribe montaram grandes operações de socorro às vítimas, mas acabaram sendo criticados porque demoraram para agir. Durante toda a terça-feira, aviões e helicópteros pousaram nas ilhas do Caribe, carregados de comida, água e remédios para os moradores atingidos pelo Irma. Autoridades europeias também desembarcaram na região, sob críticas de que demoraram demais para agir. O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou ontem a parte francesa da ilha de São Martinho. Caminhou pelos escombros, conversou com moradores e prometeu que até o fim de semana os serviços de luz e telefonia vão voltar a funcionar. O presidente levou 10 toneladas de remédios e disse que agora é preciso reabrir clínicas, escolas e restaurar as comunicações. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, também desembarcou no Caribe. Disse que a visita dele era um sinal de comprometimento total do governo com os moradores das Ilhas Virgens Britânicas. O ex-prefeito de Londres acrescentou que essa é a maior mobilização militar do Reino Unido desde a intervenção na Líbia, em 2011. A Força Aérea Real Britânica também levou ajuda às Ilhas Turcas e Caicos. Desde sexta-feira, 20 voos resgataram 700 passageiros e entregaram mais de 70 toneladas de carga para as comunidades afetadas pelo furacão. Em Cuba, o prejuízo foi grande para o turismo e a economia. Hotéis foram danificados. Boa parte do comércio ainda está sem luz. E plantações de cana-de-açúcar foram arrasadas pela passagem do furacão. A Marinha Americana está levando socorro para as áreas mais atingidas pelo Irma, tanto no sul da Flórida como nas Ilhas Virgens, no Caribe. Segundo o Departamento de Segurança Interna, essa é uma das maiores operações de resposta a um desastre natural da história. Aqui nos Estados Unidos, Irma perdeu força e virou ciclone pós-tropical. Muita gente que estava em abrigos já voltou para casa. O problema maior é a falta de energia, que ainda atinge quase metade da população na Flórida. Em algumas áreas, os moradores devem ficar dias e até semanas sem luz. Vai ser hoje, no início da tarde, o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. É agora no processo do terreno do Instituto Lula, que investiga se Lula recebeu vantagem indevida da Odebrecht. Então vamos direto para Curitiba ter as informações ao vivo com a Dulcineia Novaes. Dulcineia, estou vendo que já tem segurança reforçada por aí. Como é que está a situação na vizinhança do prédio da Justiça Federal? Bom dia, Ana Paula. Bom dia